Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, rainha dos sacerdotes, estava com saudade de vocês. Nós vamos entrar aqui agora com uma noite abençoada, que a mão do Senhor Jesus, a face do Senhor Jesus venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro isso para você nessa noite. E eu quero começar declarando um versículo. Não repara que eu estou falhando um pouco, que eu estou meio gripada, mas amém. João capítulo 4, versículo 26, que Jesus disse: Eu sou o Messias, é eu que estou falando. Que na minha boca venha ser Jesus abrando o seu coração, quebrantando o teu coração, que eu sou aqui só apenas ferramenta, que Ele me usa para estar falando contigo, que Ele venha quebrantar o teu coração nessa noite, que Ele venha trazer a provisão que você precisa, a palavra que você precisa nessa noite, amém? Continuando lá, a parte 2 de Liberto, eu ia declarar aqui nessa noite, versículo em Números, capítulo 14, versículo 18, diz assim: Eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes até os bisnetos e os trisnetos. Amém? Isso é forte, amém, irmãos? Eu vou ler isso ao contrário, só para vocês entenderem o quanto é forte. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e os trisnetos. Eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado. Porém, não trato o culpado como se fosse inocente. Então, aqui está deixando bem claro, os irmãos, que para você ser liberto, você precisa entender que o pecado dos seus pais cai sobre você, a maldição, né? Amém, irmãos? Então, o que eu queria muito que você fizesse essa noite? Lá em Mateus 6 fala assim: entra pro teu quarto em secreto, ora ao teu pai, ele em secreto ouvirá, e em secreto te recompensará. Amém? Então, quando você entra ali em secreto com teu pai, com Deus, para quem não entende, eu estou falando do Pai Celestial, não teu pai daqui da terra. Amém? Lá no outro vídeo, a gente falou sobre DNA. Quando a gente vai fazer um teste de DNA, é comprovado que dentro de você existe até a quarta geração, como diz na Bíblia. Se o teu pai, tua mãe te gerou desde o ventre ali e eles não tiveram a pureza do Espírito Santo sobre a vida deles, isso vai cair sobre você e você precisa entender, porque muitas das vezes a gente cresce e não consegue realizar sonhos do desejo do nosso coração que o Senhor, do Espírito Santo, plantou lá desde quando você estava com Ele. Amém? Eu queria ler uma passagem com vocês, que é lá em 1 Coríntios 2, do 10 ao 14, que diz assim, amém? Eu vou abrir ao 14. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Olha que profundo isso, irmãos. Esse aqui é o versículo 10, amém? Aqui está falando que quando você busca o Senhor, Ele revela as profundezas, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Ainda também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha só para você ver que lindo. Se você, aqui está falando, se você não tiver o Espírito de Deus, você não sabe nada. Porque quando você tem o Espírito de Deus, ele revela para você tudo aquilo que está dentro dos homens, sobre os homens. E diz mais: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus.
para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que é que Deus tem colocado na tua vida hoje? O que é que você tem refletido? O que é que Ele tem ensinado? Você tem vivido a vida com as coisas espirituais e espirituais? Ou você tem misturado o homem com o espírito? Amém? E diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, nem tudo na nossa vida. Quem está do teu lado vai entender. Porque o teu nível espiritual não é o mesmo nível espiritual de quem está do teu lado. Todos nós temos uma visão espiritual diferente. Todos nós temos dons diferentes. Todos nós temos uma intimidade diferente com o Senhor. Só o Senhor conhece o teu coração. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não sei se hoje você que está aqui assistindo já viveu algo sobrenatural de Deus. Ultimamente eu tenho passado por isso. É algo sobrenatural. É sobrenatural. Quando Deus me permitir, eu vou estar compartilhando aqui com vocês essa soberania de Deus. Amém? Mas eu quero deixar mais uma vez aqui hoje. Entra no teu quarto. Declara a tua vida a teu Pai. Começa a refletir tudo na tua família que não provém do Senhor. Divórcio, gravidez indesejada, aborto, rejeição, não só rejeição física, mas às vezes a rejeição presencial, falta de atenção, falta de amor. Lá em Isaías 55:8 diz assim: Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Você tem conhecimento disso? Você tem pedido para o Senhor para você ser e pensar como Ele? Lá no outro vídeo eu disse que Deus enviou o teu único filho como doação para nós e para nos entender que dá para viver em carne e osso para viver como Espírito. E mesmo assim, tem uma passagem bíblica que eu não me recordo agora, que fala assim: Jesus tinha os seus 12 discípulos, mas ele chamou Pedro, Tiago e João. Subiu até o monte, chegou lá e pediu para esperar, e foi até mais à frente. Jesus chorou, falou com Deus, que estava difícil. Então, o que eu quero dizer? Coloque os seus pensamentos como os pensamentos do Senhor. Será que os seus pensamentos, as suas atitudes têm agradado ao Senhor? Ou têm agradado a sua família? Ou você tem sido como eles? Como que está a sua vida financeira? A sua vida sentimental, espiritual, emocional, física? Sua saúde? O que tem te deixado? O que tem te afetado? O que tem afligido o teu coração? Lá em 2 Timóteo 3,16 diz: pois toda criatura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Muita gente desidealiza a maldição hereditária por falta de conhecimento, porque a própria palavra do Senhor diz que tudo que está nela, a lei do Senhor, não pertence à lei dos homens, e que tudo que há na palavra do Senhor é para conhecimento do Senhor, é para ensinamento. Qual ensinamento na tua vida e na vida dos teus filhos você tem colocado? Forte, né?
Se não fosse para idealizar a maldição hereditária, porque está no Novo Testamento, está no Velho Testamento, por que que o Senhor deixou por nós aqui? Não é só simplesmente ir na igreja e aceitar Jesus. Até o diabo conhece a Bíblia. 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 Então não é simplesmente estar como eu aqui na internet ou simplesmente no altar e pegar a palavra de Deus. Não é só conhecer da Bíblia. Será que Jesus, ele ia nas festinhas que você vai? Será que Jesus, ele fazia o que os seus parentes faziam? A sua mãe, será que foi como Maria que disse: Eis-me aqui, Senhor? Como que está o teu coração hoje? Não deixe se enganar pelo que as pessoas dizem. Busque a palavra do Senhor, porque ela te responde tudo. Deuteronômio 29, 29. As coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas ele revelou. É a sua lei, e para nós, e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecemos todas as suas leis. Se lá em Deuteronômio está dizendo isso, por que que a gente não vai seguir? A gente chegava para mim e falava assim: Jaine, você é muito inchada. Muito, muito inchada. Quando eu morava no Brasil, eu ia muito no farmacêutico amigo nosso. E ele falava isso: meu pai tem hipotireoidismo. Já fiz vários exames, nada. Mas graças à honra e glória do Senhor, eu não aceitei mais que em 2024 eu seria na solidão. Com 11 anos, eu me batizei ao Senhor. Com 11 anos, eu tinha uma fé sobrenatural, mas eu perdi ela no meio do caminho. Porque a fé, ela não é apenas necessária, mas sim a cura interior. Eu não entendia isso porque eu não tinha ninguém que me ensinava. Eu não tinha ninguém que me acompanhava. Então, com 26 anos, que eu vim entender isso dentro do meu quarto, durante quase um ano, dobrando aos pés do Senhor, só eu e Deus. Hoje eu vou nos lugares e as pessoas perguntam: nossa, você tá tão magra, você desinchou tanto, mas só eu sei o que Deus mostrou para mim. Só eu sei o que Deus fez comigo. Eu orava tanto ao Senhor. Falei: ao Senhor, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo, cura minha alma. Me livra, Senhor, de toda a tua potestade familiar. Todo aquilo que meus pais não fizeram de correto, que eu não venha repetir. Que eu não venha viver os sonhos dele, mas sim os sonhos que o Senhor tem para mim. Senhor, tudo aquilo que está em oculto, que o Senhor venha me mostrar, que o Senhor venha me revelar, que o Senhor venha me trazer. Foi assim que eu falei com o Senhor. Então, irmãos, quando você pede ao Senhor, o Senhor ele faz. E foi o que aconteceu comigo. Ele revelou uma obra de macumbaria que aconteceu comigo através desse sonho que eu tive. E aí decidimos fazer um jejum, né, para Deus. É mais concreto, uma família, alguém me ajudou. Algumas pessoas e fizemos uma semana ali de jejum, de propósito, de oração. Mas antes de revelar alguém, o Senhor revelou a mim. Porque Ele só vai revelar se você se entregar. Amém? Então, lá em João 14,16 diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Nesse jejum, nessa oração, Deus já tinha falado que tinha me dado a vitória. Então, meu corpo desinchou, mas eu tive que passar por um processo. Então, não quero entrar aqui agora com detalhes, porque vou contar o meu testemunho
um vinho do dia completo. Se prepara que é algo grande. Então, o que eu quero deixar isso aqui para vocês. Entrega ao Senhor, que aquilo que for necessário, o Senhor vai fazer. O Senhor vai romper na tua vida. Tenta viver o máximo possível que você aguentar, como Jesus. Tenta manter a santificação, mas não só manter a santificação. A santificação não adianta você ter um coração de pedra e manter a santificação. Não adianta também você ter a palavra do Senhor na ponta da língua, todos os versículos, ler a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5 vezes, entender a palavra de Deus, ir lá pregar, abençoar os irmãos, mas ter um coração de pedra. Às vezes, até ter um coração bom, um coração de carne, ajudar muitas pessoas, mas não de fato fazer o que deve fazer, que é se entregar. Senhor, e começar a analisar, Senhor, por que que eu sou boazinha demais? Não boa. Por que que isso me atormenta? Por que que eu não sou feliz? Começa a analisar como que é seu dia a dia, como que é a tua vida, o que te aflige, porque a vida sempre nos mostra o que Deus tem para nós. O meu propósito é cuidar de pessoas. Deus me mostrou isso no meio do caminho. E Ele me levou lá no meu passado para me descobrir isso. E Ele vai revelar isso para você. Basta você pedir. Amém? Eu quero deixar essa palavra aqui com vocês no coração de vocês. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha te exaltar e glorificar o teu nome. E eu quero ler uma passagem para vocês que está lá em Apocalipse 22, versículo 12. Diz assim: Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então comece a pensar hoje aí na tua casa, onde você estiver assistindo, o que eu tenho dado ao Senhor? Aquilo que você dá é o tanto que você recebe. Se você está recebendo pouco, é porque você está dando pouco. Não adianta nada você fazer com a força do teu braço. Não é isso que Deus quer. Quanto mais alma você buscar, quanto mais você se entregar a sua vida ao Senhor, Ele te recompensará. Amém? Eu quero deixar isso para vocês, eu quero fazer uma oração para Deus abençoar a noite de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, uma noite glorificada pelo sangue de Jesus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, eu entrego aqui em tuas mãos a vida das rainhas e do sacerdote, ó Pai. Que eles venham ser glorificados, que essa palavra não só venha, Senhor, aos ouvidos, mas sim à mente e o coração. Que venha exercê-los, ó Pai. Que eles venham, Senhor, ser glorificados com o teu santo nome, ó Pai. Ó Espírito Santo, que venha abrir a mente, a vida espiritual, a vida emocional, ó Pai. Ó Espírito Santo, que o sangue do Yeshua, Senhor, venha sobre a vida deles, ó Pai. Que venha entender, Senhor, o que é caminhar com Jesus, ó Pai. Porque sem conhecer Jesus não tem como chegar a teu Pai, a Deus, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que eles venham descobrir a sua verdadeira identidade, ó Pai. E eu declaro, Senhor, na vida de vocês, renúncia, propósito, e em 2025, um ano da provisão. Que a mão do Senhor Jesus e a face do Senhor Jesus venha sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida. E eu declaro na vida de vocês o Salmo 91, que você venha declarar ele todos os dias na tua vida. Que você tenha ser salvo, que nem a direita, nem a esquerda serão atingidos a você. Mas sim, o Espírito Santo. Amém? Que ele esteja contigo para todo sempre na tua caminhada, que você venha ter Ele como esconderijo, que Ele cubra com as suas asas a tua vida, a tua casa. Amém? Eu louvo e agradeço a Deus. Não deixe de abençoar mais pessoas, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu like. Amém? E eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para você estar seguindo lá, me acompanhando. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e vamos abençoar mais pessoas. Amém? Fique com Deus. Beijos no coração e até mais.